Minas e Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Boa noite. Programa de apoio emergencial às comarcas do Tribunal de Justiça chega a Presidente Olegário. Portão de acesso a hangares particulares do Aeroporto Municipal de Patos de Minas é lacrado e causa indignação em pilotos e proprietários de aeronaves. Prefeito envia projeto para a Câmara pedindo autorização para utilizar recursos da iluminação pública de Patos de Minas para pagar servidores municipais. Limpeza pública preocupa a população e trabalhadores da empresa responsável pelo serviço que foram demitidos. O ano que vem que tem que comprar material para o menino, para a escola, né? Tem que pagar as contas, água, luz, tem que comer, né? Então, fica difícil uma situação dessa, né? Asfalto cede depois de rompimento de rede de distribuição de água e causa acidente na rua São Geraldo. Reunião busca solução para evitar alto índice de reprovação no exame de direção para a obtenção da CNH. Polícia apreende moto furtada com 2 jovens no prolongamento da Avenida Fátima Porto. O NTV News desta quarta-feira, 9 de dezembro, traz também. Operação Natalina reforça policiamento em centros comerciais de Patos de Minas. Rotaries preparam cestas de alimentos e ainda recebem doações. CDL entrega vale-compras do primeiro sorteio da promoção Sonho de Natal. Vereadores homenageiam 17 jovens com diploma de mérito estudantil professor Renê de Deus Vieira. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Continue conosco. A Câmara Municipal de Patos de Minas recebeu nesta terça-feira projeto do Executivo que pede autorização para utilizar os recursos da iluminação pública para o pagamento do 13º salário dos servidores municipais. Recentemente, o prefeito havia comunicado que o valor só seria pago em fevereiro do ano que vem. O texto será analisado pelos vereadores. O projeto chegou à Câmara na terça-feira. De acordo com a proposta, o prefeito pede autorização para a transferência dos valores acumulados ao longo dos anos com a cobrança da taxa de iluminação pública para o pagamento do 13º salário dos servidores. O projeto não aponta os valores, mas, segundo informações, o montante acumulado ultrapassa os 7 milhões de reais. Pela proposta, além do pagamento do 13º, o dinheiro seria usado também para obras públicas destinadas à educação. Faltando apenas 2 sessões plenárias da Câmara para o encerramento do ano, antes do recesso parlamentar, o projeto deve passar por análise das comissões de Legislação, Justiça, Redação e Conselho de Finanças para parecer. A questão toda que se discute é que, a meu sentir, ele contraria o disposto no artigo 149A da Constituição Federal, que foi onde foi instituída, a contribuição para custeio da iluminação pública, em que diz que a utilização dos recursos é vinculada somente a iluminação pública. Mas a assessoria jurídica vai dar o parecer, as comissões vão emitir seus pareceres e o projeto vai tramitar e muito provavelmente na quinta-feira será votado em primeiro turno. Há essa possibilidade de fazer essa transferência? A meu sentir, não. Levantamento realizado pelo Ministério Público Federal aponta que 11,6% das prefeituras do país obtiveram nota 0 no ranking nacional de transparência elaborado pelo órgão. O objetivo foi verificar se prefeitos e governadores estão cumprindo a lei que obriga a publicação na internet de todas as receitas e despesas, além das licitações e dos contratos firmados pelo poder público. Essa lei está em vigor desde 2009. A notícia da dispensa dos funcionários da Limpebras pegou todo mundo de surpresa. Os trabalhadores não sabem como será o início do ano. A população também está preocupada com a prestação do serviço na cidade a partir de janeiro. Esta praça, localizada no bairro Cristo Redentor, é um bom exemplo de como está a situação da limpeza pública de Patos de Minas. A sensação é que o local está abandonado. Há lixo por todo lugar. Copos descartáveis e embalagens plásticas estão espalhadas. O mato toma conta do cenário. A população tem reclamado da situação. Aqui está terrível, muito suja, uns rapazes desocupados, não tem o que fazer. À noite a gente não tem nem coragem de andar por ali, a pé nem se fala.
não tem condição nem de andar a pé. E parece que a cidade morreu, né? A cidade está acabando. Isso aqui a praça está muito desleixada, está muito desleixada, está muito desleixada. Eu queria, assim, pedir, se vocês pudessem, dar uma olhada para a gente, que a gente, quando ela diz aposenta, fica quieto em casa, mas não tem sossego, um perigo danado, um trem desse, uma praça desleixada, né? Aí eu queria que pudesse dar uma olhada por nós aí, né? A situação se repete no prolongamento da Avenida Fátima Porto. A vegetação toma conta do passeio. Há lixo por todo o local. A dona de casa, Neide Maria, utiliza o espaço para praticar caminhada e atividades físicas. Ela está incomodada com a situação. Olha, a situação aqui na avenida está péssima, porque o mato está cada dia mais, tá maior e está perigoso, porque se a gente está caminhando e de um lado vem uma outra pessoa, a gente tem que parar para a pessoa passar, ou tem que ir para a pista, porque senão não tem como a gente andar de tanto que o mato está alto. Essa questão do lixo também, né, nas vias está incomodando, né? Está incomodando muito, porque além do mato, que está alto demais, eles jogam lixo ao lado aqui da avenida e também animal morto, então está um cheiro muito forte, não está dando para caminhar. A empresa que presta o serviço comunicou nesta terça-feira a dispensa de todos os funcionários que atuam no município. O contrato firmado com a prefeitura já havia sido prorrogado após o vencimento e uma nova licitação deverá acontecer no dia 30 de dezembro. A previsão é de que os moradores passem por momentos de dificuldades até que o serviço seja restabelecido. A empresa Limpebras, que presta o serviço em Patos de Minas, comunicou recentemente a dispensa de todos os funcionários que trabalham no município. O contrato assinado com a prefeitura já foi prorrogado após o seu vencimento e um novo processo licitatório deverá acontecer somente no dia 30 de dezembro. Os moradores temem passar por muitos problemas com a falta da coleta de lixo na cidade. Já está meio difícil, acho que vai ficar bem pior, né? Isso é pior que a administração hoje, tentar licitação, isso vai enrolando e nós paga por rolo deles, né? Não estou dizendo que eles não trabalham, mas tu tem negócio, tempo de horas, né? Mas vamos ficar sem essa coleta de lixo vai dar trabalho, né? Aí eu acredito, né? Que já está muito. Você anda nessa praça, não precisa te falar nada, você viu aí, tá difícil. E agora foi embora, então como é que vai ser, né? E a minha porta não vê um lixo. Eu cato, barro, saco, tudo para a coleta levar, e se for embora, como é que não vai? Não vai pôr na garupa da bicicleta levar? Se por enquanto está tendo até o povo da limpeza e não está fazendo nada, imagina o dia que não tiver. Porque diz que a partir de janeiro não vai ter mais não. Tem que ver como é que vai fazer. Até o momento, 250 funcionários foram notificados da decisão. Eles estão preocupados com o futuro incerto. Chegamos na situação de que todos os funcionários estão revoltados com a situação. Tem gente de 8, 9 anos de empresa. E como fica Patos a partir de janeiro? O que nós podemos fazer agora? Nós todo mundo desempregado, não tem mais outro serviço, até que se arrumou outro serviço, não tem como, né? A esposa ficou magoada também, triste também, né? Ficar desempregado, né? Vem o ano que vem que tem que comprar material para o menino, para a escola, né? Tem que pagar as contas, água, luz, tem que comer, né? Então fica difícil a situação dessa, né? É um baque, né, pra gente, né? Porque você não espera, você chega no serviço, você pensa que você vai ter ele por um tempo indeterminado, né? Você chega e já sabe que não vai ter mais o serviço, né? É ruim. A perda do emprego é o motivo mais frequente para a inadimplência dos brasileiros. Segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Serasa, 26% dos inadimplentes apontam o desemprego como explicação para as contas atrasadas. O segundo maior motivo para a inadimplência é o descontrole financeiro, apontado por 17%, seguido pelo esquecimento na hora de pagar as contas, 7%. Outros 7% dizem ter emprestado o nome para terceiros e 7% justificam com despesas extras, com serviços, educação e saúde. No próximo bloco do NTV News. Apaixonados por som automotivo e carros rebaixados fazem campanha e doam leite para a Azapac. Rotaries de Patos de Minas se unem para a confecção de cerca de 500 cestas básicas.
Entre os grupos analisados pelo IBGE, o maior impacto partiu de gastos com alimentos e bebidas, que ficaram 1,83% mais caros de outubro para novembro. No ano, de janeiro a novembro, a inflação acumula alta de 9,62%, a maior para esse período desde 2002. A rentabilidade da poupança no mês de novembro foi de 7,95%, enquanto a inflação oficial em 12 meses foi de 10,48% até novembro, segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. Isso significa que quem guardou suas economias na poupança ao longo deste ano viu seu poder de compra cair ao invés de aumentar. A rentabilidade real da poupança descontada a inflação foi negativa em 2,29%. É o pior resultado mensal desde setembro de 2003. Integrantes de um grupo de som automotivo e veículos rebaixados fizeram uma campanha especial e doaram cerca de 200 litros de leite para uma instituição assistencial de Patos de Minas. As caixas foram entregues nesta terça-feira. O leite arrecadado pelos apaixonados por som automotivo e carros rebaixados foi entregue à Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, ASAPAC. Nós reunimos a equipe Patos Boys, a equipe Sensação e o grupo de rebaixados para fazer uma confraternização de final de ano. Seria um evento para reunir todos que gostam do veículo em si, né? A gente do som, rapaziada dos carros rebaixados. E, em meio a isso, a gente buscou uma maneira de fazer um bem para a sociedade, ajudar quem precisa. A ideia é continuar com esse projeto a partir de agora. A ação social é o fruto de uma arrecadação feita no dia 5 e resultou em cerca de 200 litros de leite que vão ser entregues às 16 famílias de pacientes de câncer assistidos pela ASAPAC. Nós recebemos com muito carinho, agradecemos imensamente essa credibilidade que ele está depositando, né, na nossa associação. Nós dependemos 100% de doação de pessoas. Além de pacientes de câncer, a associação ainda recebe mães e acompanhantes de crianças que estão internadas em UTIs. Também irá beneficiar estas pessoas. Desde dezembro de 2013, já vai fazer 2 anos já, né, que a ASAPAC abriu esse tipo de atendimento também. Passamos a receber essas mães que as crianças nascem e têm necessidade de estar ficando na UTI aqui do Hospital São Lucas. Independente de ser câncer ou não, a gente abraça essa causa, recebe essas mães. Nós temos 8 leitos, né? Oferecemos o café da manhã, o café da tarde, almoço, jantar, cama, banho, totalmente de graça, gratuito, através de doação das pessoas. A campanha de arrecadação de leite não é a única realizada pelo Grupo dos Apaixonados pelo Som Automotivo, que busca também acabar com o preconceito da atividade. Uma das ideias de se fazer um evento desse é mudar esse conceito. E também a Patos Boys está tirando da rua os nossos membros, encaixando eles em eventos programados, organizados, com todo respeito à sociedade principalmente. Essa é a ideia de trazer a rapaziada cada vez mais educar quem tem som no carro. Com essa iniciativa, o grupo busca aliar a paixão pelo som automotivo e a solidariedade. Convidar o pessoal para conhecer quem a gente está apoiando e dar novas ideias para a gente. Estamos abertos para procurar melhorar quem precisa ser ajudado e também melhorar essa visão que o som automotivo existe sim. Pessoas trabalhadoras, pessoas sérias, englobadas nesse mundo. Não rotula todo mundo, gente, porque cada um é dono da sua atitude. Os 3 Rotaries de Patos de Minas se uniram mais uma vez para uma ação especial de final de ano. Eles recolheram alimentos que serão distribuídos em forma de cestas básicas. As doações ainda podem ser entregues. Cada cesta de alimentos contém um pacote de arroz, um pacote de açúcar, 2 litros de óleo de soja, 1 quilo de sal, feijão, macarrão, bolachas, extrato de tomate e leite longa-vida. A campanha Natal Sem Fome é idealizada através da união dos esforços do Rotary Patos, Paranaíba e Guaratinga, além do Rotaract Casa da Amizade, com um Natal mais humano e fraterno. Esse aí é um dos principais eventos nossos. É um evento que a gente fica muito feliz. É a união dos 3 clubes do Paranaíba, Patos de Minas e Guaratinga, Casa da Amizade, Rotaract, e que a gente está indo, vai na porta dos supermercados. Dessa vez receberam a gente muito bem.
Final do ano, né? A gente dá uma cesta aí, uma pequena ajuda, né? Todos esses alimentos foram arrecadados por voluntários no último final de semana. A expectativa é de que sejam montadas e doadas mais de 500 cestas básicas, como essas, e serão doadas a famílias carentes da cidade. A gente ficou muito surpreendido pelas dificuldades que encontra o país, as pessoas. A gente recebeu foi grande a arrecadação e a gente espera em torno de 500 cestas. Cada clube de serviço fará a seu modo a distribuição dos alimentos. A gente divide na razão de 3, né? Somos 3 clubes. E o companheiro, no nosso caso, ele geralmente já tem uma família que já recebe, né, todo ano. Então, todo ano ele, porque a família já está pré-cadastrada por ele mesmo. Né? Quem quiser ainda participar da campanha, fazer doações, ainda pode, doutor? Pode, pode, a gente está aberto a receber todo dia aqui no Rotary Patos de Minas, das 8 às 14. Está difícil comprar e também saber o que faz bem para a saúde. Toda hora um novo vilão da alimentação é eleito. Alimentos com glúten, farinhas brancas, embutidos. Será que isso tudo faz mal mesmo? Confira na reportagem. Isabelle vem todos os dias a este restaurante na hora do almoço. No prato não pode faltar aquela carninha vermelha. Meu prato tem legumes, arroz integral e um bifinho de contrafilé. Já parou para pensar que se a gente levar a sério tudo que falam sobre alimentação, daqui a pouco não vai sobrar nada para comer? Já foi assim com o ovo, com a farinha refinada que tem no arroz, sem falar dos agrotóxicos na salada. Alimentos sem glúten, então, viraram a bola da vez. Existem pessoas que têm, às vezes, erros natos do metabolismo que dificultam a metabolização ou a digestão de determinados alimentos, como, por exemplo, o glúten. São os pacientes que têm a doença celíaca. Mas isso está se tornando uma coisa muito mais de modismo do que necessariamente uma indicação médica para a restrição de um determinado alimento. As carnes vermelhas e os embutidos agora estão na mira da Organização Mundial de Saúde. Alimentos como salsicha, linguiça, bacon e presunto entraram para a lista de produtos que podem causar câncer. De acordo com o documento da OMS, a carne processada é um fator de risco certo para a doença. E carnes vermelhas, de um modo geral, são um fator provável de risco. O que chama a atenção dos especialistas é que no relatório, as carnes processadas, como o bacon, ficaram no mesmo grupo do tabaco, amianto e fumaça de diesel, itens que já possuem evidências de ligação com o câncer. É que a própria Organização Mundial de Saúde já fez um novo comunicado afirmando que eles precipitaram e não definiram exatamente a quantidade ou as condições exatas desses alimentos que podem ser relacionados de forma tão intensa ao desenvolvimento de cânceres. Para o coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, o estudo não tem nada de novo. Aditivos químicos como os sais de cura e o uso da fumaça nos alimentos defumados são muito usados. A grande indústria, mundial, a grande indústria alimentícia mundial, ela sempre procura se atualizar nesses aspectos, então, ela busca alternativas a esse tipo de produto. Então, ao invés de utilizar a fumaça devido à queima direta da madeira, ela utiliza uma fumaça purificada, por exemplo, para poder trazer as mesmas características da fumaça, sabor, aroma, coloração, sem o prejuízo dessas reações químicas que podem levar à formação desses produtos que causam câncer. A Valdelícia, chefe de cozinha neste restaurante, prefere sempre usar produtos mais frescos e menos industrializados nos pratos, como a tradicional linguiça, feita da forma mais natural possível. Eu procuro mudar muito a minha alimentação aqui no restaurante e tranquilizando eles também com relação aos embutidos. Porque hoje em dia os embutidos artesanais, eles não causam mal à sua saúde devido ao não uso do conservante. O médico especialista em nutrição concorda com a Val. Ingerir um alimento processado não vai provocar grandes males à saúde. Agora, é importante, sem dúvida, que esse indivíduo esteja praticando atividade física, que faça um controle do peso, e isso é que vai ser o fator determinante
para que ele não tenha um risco a mais de saúde. Taperinho sem bacon, imagina, se é uma linguiça. Olha, funciona não, nem vou continuar comendo. Identificado no Brasil neste ano e apontado como possível propulsor do aumento de casos de microcefalia, o vírus Zika já infectou, no mínimo, cerca de 500 mil brasileiros. O número é apresentado no novo protocolo de vigilância e resposta à microcefalia relacionada à infecção pelo Zika, divulgado pelo Ministério da Saúde. É a primeira vez que o governo realiza uma estimativa sobre o total de pessoas que adquiriram a doença, cujos registros de casos são desconhecidos. Após a identificação do vírus, o Ministério da Saúde decidiu que não havia necessidade de notificação obrigatória. A seguir, você confere a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. CDL entrega vale compras da promoção Sonho de Natal. Câmara entrega diploma de mérito estudantil. PM inicia operação natalina e reforça dicas para evitar problemas neste fim de ano. Prevista para entrar em vigor em fevereiro do ano que vem, a obrigatoriedade do uso de cadeirinha infantil em vans escolares foi adiada para fevereiro de 2017. A decisão do Conselho Nacional de Trânsito já foi publicada no Diário Oficial da União e foi motivada pelos protestos de diversos motoristas pelo país. Eles defendem que a medida reduzirá a capacidade de transporte e, por isso, elevará o custo do serviço para os pais dos alunos. Vereadores de Patos de Minas entregaram nesta terça-feira o diploma de mérito estudantil professor Renê de Deus Vieira. 17 jovens foram homenageados. A cerimônia foi marcada por uma boa presença de familiares e amigos dos homenageados no plenário da Câmara Municipal. O coral Jovens Cantores, Cantar na Escola, formado por alunos da Escola Paulo Borges, deu um show à parte, brindando os presentes com a apresentação artística. Instituído em 2014, o Mérito Estudantil Professor Renê de Deus Vieira é uma homenagem da Câmara Municipal àqueles estudantes de escolas públicas e particulares do município, nos níveis fundamental, médio e superior, que se destacaram ao longo do ano, como forma de incentivo à busca permanente do aprendizado. A ideia nossa é incentivar o aluno, porque acho que o estudo, a educação, tudo faz parte do dia a dia da vida. E isso aí é uma simples homenagem para que eles possam crescer mais na vida. A homenagem leva o nome do educador Renê de Deus Vieira. Nós ficamos muito felizes e agradecidos também com essa homenagem, né? Ter sido escolhido o nome do meu pai como, assim, homenagear esses alunos, porque realmente ele deu a vida pelos estudantes, pelas escolas, né? A gente viu que com 83 anos ele aposentou-se e sentiu muito essa aposentadoria. Ele queria realmente ter continuado mais. Tive o prazer de conhecer ele. Eu fiquei por 16 anos na escola, então onde a gente andava, o povo comentava muito dele. E em 2011, né, Deus levou ele e eu tive essa ideia. E graças a Deus, eu acho que foi aceito por todos os colegas vereadores e também pela família. Então, acho que foi uma homenagem perfeita para um homem que foi o perfeito também, principalmente na área da educação, né? 17 estudantes indicados pelos vereadores receberam a honraria. Felipe Eduardo é aluno da Escola Paulina Porto e foi um dos agraciados pelo mérito estudantil. Tem que estudar, continuar estudando, não parar aqui, né? Gostou da homenagem? Gostei muito. Dedicaria a alguém? Para meus pais, sempre esteve do meu lado. O ano inteiro a gente ficou batalhando para a gente ser aprovado. Então, sempre merece uma homenagem. A entrega da homenagem é feita sempre na primeira quinzena de dezembro. Eu fico muito feliz, né? Porque, assim, é uma coisa que representa muito pra gente, né? Ser homenageada, assim. Chega a ficar emocionada, porque não é todo dia, né? A gente recebeu uma homenagem assim, fico muito feliz mesmo. Agradecido, né? Minha professora, Dona Rosa, principalmente, ao pessoal lá da escola, minha família, a Câmara também, né? E estou muito feliz, né, de estar levando esse mérito tão importante, não só assim para a escola, mas para a minha vida também, né?
Parabéns aos homenageados. A partir desta semana, o policiamento nos diversos setores comerciais de Patos de Minas será reforçado. A operação natalina realizada pela Polícia Militar quer evitar problemas para comerciantes e consumidores que vão às compras neste fim de ano. A operação natalina foi aberta essa semana pela Polícia Militar para reforçar a segurança nas áreas de comércio. 2 companhias foram empenhadas para atuarem neste final de ano. A gente aumentou o policiamento aí nos setores comerciais da cidade, em razão aí no mês de dezembro, tradicionalmente o comércio é movimentado, então aumenta aí o fluxo de dinheiro nas vias públicas, de pessoas circulando, a gente também aumenta o policiamento de forma a fazer frente aí à criminalidade. Além do reforço na segurança no centro da cidade, a Polícia Militar também vai atender os pontos comerciais instalados nos bairros. Nós sabemos que Patos expandiu demais, né? Vários bairros têm um setor comercial aí pujante, um movimento significativo, e nos bairros ainda não tem essa ferramenta que é o olho vivo, que na área central. Então, tanto na área central quanto nos bairros, a gente aumentou o policiamento, mas na área central ainda com o apoio do olho vivo, com uma ferramenta muito importante para nós. De acordo com o capitão Sócrates, os comerciantes também participam da operação. Organizados em redes, eles estão preparados para combater a criminalidade. Hoje a polícia investe muito no trabalho em rede, né? No trabalho comunitário das pessoas se protegerem. Então, para os comerciantes também, nós temos aí redes de comércio protegido, onde as pessoas de alguns comércios, eles se organizaram aí através de aplicativo WhatsApp e trocam informações em tempo real, não só entre os comerciantes e também com a Polícia Militar. Então, às vezes o comerciante aqui na Vida Brasil, por exemplo, vê uma pessoa de tudo suspeita, passou 2, 3 dias na porta da loja, não comprou nada, não entrou, ou entrou e ficou observando, pode estar acionando a Polícia Militar, que a gente vai deslocar a equipe no local e fazer verificação. Para os consumidores, a orientação é evitar transitar com grandes valores em dinheiro e objetos de valor. O consumidor, a gente alerta dentro do possível. Hoje a maioria das pessoas utiliza cartão, seja de débito ou de crédito. Então, na medida do possível, é evitar transitar com grandes quantias em dinheiro. Dá preferência para o dinheiro aí de plástico, né? O dinheiro com cartão ou de débito ou de crédito. As pessoas que deslocar em veículo, evitar de deixar objetos à vista ou em locais sem movimentação. Para os lojistas, as dicas de sempre, reduzir ao máximo o volume de dinheiro nos caixas. Então, sendo possível, fazer o depósito, deixar num local seguro. Conferir também as notas, se tem com problema de nota falsa que pode surgir, então ter muita atenção no recebimento desse dinheiro e até mesmo golpes, né? Às vezes cartão de crédito, cartão de débito, conferir a documentação para evitar problemas futuros. A CDL de Patos de Minas já começou a entregar os vale-compras no valor de R$ 250, sorteados no último sábado pela promoção Sonho de Natal. Outros 30 vale-compras e 3 carros serão sorteados até o final de dezembro. Os 10 premiados no primeiro sorteio da promoção Sonho de Natal da CDL de Patos de Minas já começaram a receber os prêmios. O empresário Itamar Rodrigues fez compras na Victor Moda Masculina, ganhou cupons e ficou satisfeito com a notícia. Eu sou cliente aqui há muitos anos, gosto muito de comprar aqui. Fiquei muito feliz de poder participar e principalmente de ser o ganhador, né? E não foi só ele quem ganhou. A vendedora Edilene de Fátima Caixeta Silva também foi premiada com R$ 100. Foi a primeira vez que a loja presenteou um cliente nosso aqui, né, com Vale Compra. A gente fica satisfeito, né, em estar presenteando e a gente fica mais, né, lisonjeado de estar presenteando, ele satisfeito de ter ganhado e participado aí da promoção do CDL. Outros 30 vale-compras e 3 carros 0 quilômetro serão sorteados até o final de dezembro. Basta comprar nas lojas associadas de Patos de Minas e torcer. Nós entregamos esse cupom aqui hoje, estaremos agora ao longo da semana entregando os outros prêmios e sábado agora nós teremos mais 10 vale-compras e um carro. E assim sucessivamente até o dia 26 de dezembro. Então são 3 sábados com 10 cupons, vale-compras, né? 10 vale-compras e um carro. O próximo sorteio acontece no sábado, a partir das 18 horas, na Praça do Coreto. Tempo e temperatura. Oferecimento. Presentes de Natal só se for na New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ter pancadas de chuva em toda a região. Confira os detalhes. Quinta-feira de muitas nuvens, tempo nublado e pancadas de chuva de curta duração em Patos de Minas. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. A temperatura amanhã fica entre 19 e 29 graus. Máxima de 28 graus em Tiros, 29 em Cruzeiro da Fortaleza, Coromandel e Varjão de Minas.
Em Lagamar, a temperatura deve variar entre 19 e 30 graus. Nós vamos para um intervalo e na volta você vai ver que asfalto cede depois de rompimento de rede de distribuição de água e causa acidente na rua São Geraldo. Reunião busca solução para reduzir a reprovação nos exames de direção. Conseguir a tão sonhada carteira de habilitação não tem sido tarefa fácil em Patos de Minas. O índice de aprovação não tem passado de 20%. A média é considerada baixa e está em queda desde 2007. E para identificar o que está provocando tanta reprovação, foi realizada hoje uma reunião entre o delegado regional e representantes dos centros de formação de condutores. A intenção é identificar as causas e apontar soluções eficientes para colocar nas ruas motoristas bem preparados. O número de reprovações em exames de direção em Patos de Minas tem chamado a atenção. De acordo com os dados obtidos através do site do Detran MG, a média de aprovação na cidade está em torno de 20%. Notamos que isso aí esse decréscimo das aprovações vem desde 2008. A partir de 2007, na verdade, começou a ter o decréscimo. Nós fomos verificar no mesmo elemento sazonal em 2007 e seguimos até 2015, nós vamos notar uma queda vertiginosa das aprovações nas autoescolas, principalmente no caso específico aqui que foi analisado, no caso das autoescolas que atendem a regional de Patos de Minas. Diante deste cenário, o delegado regional Luiz Mauro Sampaio realizou uma reunião com representantes do Centro de Formação de Condutores para detectar o problema e buscar soluções. Nós verificamos uma queda nas aprovações dos exames que são feitos pela Polícia Civil. E por conta disso fizemos essa reunião que foi muito profícua, uma reunião que realmente nós buscamos ideias para melhorar esse quadro que atualmente, pela análise nossa, é um quadro que está em queda, ou seja, estamos aí numa situação ruim, as autoescolas estão numa situação ruim com relação às aprovações. Isso não é uma situação simplesmente da cidade de Patos de Minas, fizemos uma análise geral e a maioria das autoescolas em Minas Gerais realmente estão com uma situação de aprovação muito baixa. Por conta disso, por conta dessa reunião, acredito que teremos aí diversas ideias que serão implementadas. Para os instrutores e proprietários de centros de formação de condutores, a reunião foi proveitosa, mas muitos fatores devem ser levados em conta quando se fala em reprovação nos exames de direção. Para Josafate Peão, somente o fato de serem 2 examinadores no carro acompanhando o aluno já deixa o candidato apreensivo. O exame de carro, a pressão é muito grande para o candidato, né? Então, hoje que é 2 examinadores, antigamente era um só, a pressão era menor. Hoje é 2 examinadores. A pessoa que entra, se entrar com o examinador, me parece que ela fica mais tranquila. Mas quando é 2, não tem nada a ver, mas dá uma preocupação sim. Veja você, na legislação nós temos um índice de 60% a 80% lá no meu CFC, porque não depende de alguém para fiscalizar o candidato. O candidato entra, tem uma hora para fazer a prova e ali ele faz tranquilo, né? Uma das sugestões propostas no encontro foi a disponibilização de um acompanhamento psicológico para alunos que apresentem algum tipo de dificuldade emocional para realizar a prova prática. Acompanhamento de psicólogos das autoescolas, nas autoescolas, né? Para aqueles casos de pessoas que se encontram mais exaltadas ou mais ansiosas no momento de fazer a sua prova. Né? Também a fiscalização maior das autoescolas com relação aos seus próprios instrutores, um feedback das autoescolas para aqueles alunos
que não passaram, para que eles possam relatar qual foi o motivo deles não terem passado. E, além disso, essa competição saudável que deve existir entre as autoescolas, competição essa que só vai ter aspectos positivos para a sociedade. Logicamente que as autoescolas são empresas privadas, mas que, mesmo de forma reflexa, atuam no âmbito público, seja aí colocando bons condutores, para que esses bons condutores possam ser analisados pelos examinadores da Polícia Civil. Além disso, o delegado se comprometeu em promover outras reuniões para encontrar alternativas e melhorar o percentual de aprovação nos exames. Um caminho melhor trilhado através de uma fiscalização das autoescolas, nos seus instrutores, de uma melhoria no atendimento das próprias autoescolas e dessa competição salutar que tenho certeza que vai existir a partir do momento que os alunos têm conhecimento, porque, na verdade, onde estão essas informações é um ambiente público, que é no site do Detran. Isso aí vai fomentar com que as autoescolas se apliquem mais para que esses alunos possam realmente ter uma melhor instrução e cheguem no momento do exame conscientes de que podem fazer um melhor exame e a gente possa, que é o nosso entendimento, possa melhorar essa proporção de aprovações e reprovações que nós conseguimos visualizar através dos sites do Detran. 3 veículos ficaram danificados depois que o asfalto cedeu em um trecho da rua São Geraldo. O local havia passado por obras há 1 mês e agora está interditado. Foi bem na hora que o ônibus da Pássaro Branco passava pela rua São Geraldo que o asfalto cedeu. Foi preciso um guincho para retirar o ônibus do local. Com o afundamento, outro ônibus parou na via e um veículo de passeio bateu na traseira dele. Tudo aconteceu devido ao rompimento da rede de distribuição de água da Copasa. Aquele rompimento foi ocasionado por quase que condições naturais. O excesso de chuva fez com que a terra ficasse mais mole e lá é uma rede que está um pouquinho rasa em relação à rua. Com isso, houve movimentação, né, e o cano, uma bolsa aqui do tubo, ele rompeu, né, trincou, e aí a água lá com muita pressão, porque é numa baixada, ela pegou e fez todo aquele estrago. Ficou mole e o ônibus de grande peso, ele afundou. A área estava muito instável, tanto que até o caminhão da empresa de abastecimento caiu em um buraco na rua lateral. Há cerca de 1 mês e meio, a mesma rua passou por obras. A Copasa realizou na época a construção de uma rede de esgoto, mas, de acordo com os funcionários, esta estrutura não foi danificada. Para solucionar o problema, 3 equipes trabalharam no local, já que a via tem tráfego intenso. Algumas pessoas estão privadas do fornecimento de água momentaneamente, porque nós já estamos lá com 3 equipes fazendo a manutenção. É um local de muito tráfego, né? A gente entende, compreende a necessidade da liberação rápida de lá, por isso que nós estamos com essas 3 equipes lá fazendo essa manutenção. Porém, nós temos o problema da chuva. Tá? É impossível fazer colocar o asfalto lá agora, nesse momento, né? E todos os materiais estão úmidos, né? Nós conseguimos um material seco, um cascalho para fazer. Vamos tentar liberar a via o mais rápido possível, mas nós temos de olhar a questão de segurança, porque se a gente libera aquela via lá sem uma compactação final, um jeito certinho, e cai uma chuva, arrasta aquilo, vai se tornar uma armadilha para as pessoas. Tá? Então, a Copasa vai analisar corretamente como que é lá e olhar pelo lado da segurança das pessoas, mesmo que tenha um problema, um desconforto naquele momento. O que a gente pede são problemas que ocorrem independente da nossa vontade ou da nossa eficiência de trabalho. O que a gente pede é uma compreensão, que nós estamos trabalhando e muito para que resolver esse problema. O afundamento foi de uma margem à outra da rua. O que ainda não tinha virado buraco
já estava com rachaduras. Até a rua de terra apresentou defeitos. Mesmo com a via interditada, motoristas e principalmente motociclistas insistiam em passar pelo local, pondo em risco a própria vida e a dos trabalhadores. É perigoso não só o asfalto ceder, mas ele está cheio de lama, pode ocorrer uma queda de um motociclista, uma brecada mais brusca e ocorrer problemas, até mesmo atropelamento dos nossos funcionários que estão trabalhando. Né? Quando está cercado, é porque existe essa preocupação de não ter de segurança para todos, para nossos funcionários e para as pessoas que transitam lá também. A seguir no NTV News, você vai ver que polícia apreende moto furtada com 2 jovens no prolongamento da Avenida Fátima Porto. E o programa de apoio emergencial às comarcas do Tribunal de Justiça chega a Presidente Olegário. Dois jovens em atitude suspeita chamaram a atenção da Polícia Militar nesta tarde. Eles são suspeitos de furtar uma moto e até adulterar a placa. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo prolongamento da Avenida Fátima Porto e deparou com o condutor e o passageiro da motocicleta abandonando o veículo em via pública. Os 2 jovens correram e atravessaram uma mata que existe ao lado da avenida, mas acabaram sendo presos. Giovanni David Caixeta Soares, de 18 anos, era o condutor da motocicleta. Na garupa estava Maicon Douglas da Silva Couto, de 18 anos, que, segundo a polícia, tem diversas passagens, inclusive por roubo. Eles não souberam explicar como conseguiram a motocicleta. O veículo é furtado e a placa foi adulterada. Com o uso de uma fita adesiva, eles transformaram o número 9 em número 8. A motocicleta foi apreendida para ser devolvida ao proprietário. Giovanni e Maicon foram levados para a delegacia. Os municípios sem juízes titulares ganharam reforço através de um projeto especial para desafogar o judiciário que acumula casos a serem julgados. Presidente Olegário foi uma das cidades escolhidas pelo Tribunal de Justiça. O mutirão já começou e vai até o fim da semana. O Programa de Apoio Emergencial às Comarcas foi instituído este mês pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para socorrer as cidades que estão sem juízes titulares e com acúmulo de processos. A principal intenção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é socorrer essas comarcas que estão em dificuldade transitória, que estão há mais tempo sem magistrados titulares e que, em razão disso, acumularam um volume de processos significativos paralisados na comarca. A comarca de Presidente Olegário está sem juiz titular há mais de um ano e os processos se acumulam. São quase 9.000 ações à espera de uma decisão judicial. O advogado Marcos Vinícius Vieira tem ações de 2011 na fila de espera. Uma atitude muito nobre, né, do Tribunal de Justiça e em dar uma resposta mais rápida à sociedade. Afinal, o processo já vai pairando aí 5 anos sem resolução do mérito, dá uma insatisfação a quem procura o judiciário, né, para ter seu direito resguardado. Então eu acho que sim, que é plausível e fico homenageando aí o Tribunal de Justiça com essa atitude aí, que eu espero que se estenda às outras comarcas de Minas Gerais, né? Diante do acúmulo de processos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais escolheu o Presidente Olegário para ser uma das primeiras cidades a receber o Programa de Apoio Emergencial às Comarcas. O Poder Judiciário Mineiro ele enfrenta dificuldades, assim como o Estado brasileiro hoje passa por algumas dificuldades financeiras e materiais. Em razão disso, o Tribunal se mobilizou para criar uma iniciativa que fugisse um pouco da ação ordinária, que é aquela ideal que nós gostaríamos de ter, que um juiz em cada comarca, ou pelo menos um juiz em cada comarca, para atender a população. Então essa iniciativa é que até que se possa atender essas comunidades, o tribunal vai tentar, da melhor forma possível, suprir pelo menos aquelas ações emergenciais ou aquelas em que as pessoas mais carentes necessitam de uma resposta jurisdicional para dar vazão aos seus conflitos. Cerca de 20 juízes trabalham em mutirão para tentar diminuir as pilhas de processo. Todas as dependências do fórum foram destinadas para a realização das audiências. Um serviço de som foi instalado para convocar as partes. Audiência de conciliação horário 15h30. Processo número 0534/2014. O
defensor público de Presidente Olegário, Daniel Rodrigues, conseguiu um bom acordo. Hoje conseguimos pôr fim ao litígio, né? Versava desde 2013, era uma inscrição indevida, uma operadora de telefonia registrou meu cliente. Hoje, como é corriqueiro em todas as conciliações, as duas partes cederam um pouco e chegamos a um acordo. O mutirão da Justiça, proporcionado pelo programa, permanece em Presidente Olegário até sexta-feira. A expectativa é de que pelo menos 600 processos sejam julgados. Eu cheguei aqui com um acervo de mais ou menos 8.600 processos. E a intenção desse mutirão é de resolver mais ou menos 600 processos, um pouco mais. Todos eles decididos com os acordos ou decididos já com sentença. Já é excelente, fenomenal, né? Mas o volume é muito grande. E eu venho para cá arregaçando as mangas para poder dar um gás e fazer o máximo possível. Outra boa notícia para Presidente Olegário é que o juiz Bruno Henrique de Oliveira vai permanecer na cidade como juiz titular. Tem sido feito muita coisa e esse é o meu perfil, é o que eu costumo fazer, é o que eu fiz em Vazante, é o que eu tenho feito na minha vida profissional e aqui não vai ser diferente. Ser bastante intenso, produzir bastante, fazer muito, é um compromisso meu comigo mesmo e com a comarca de sempre produzir mais do que entra. Então é cumprir as metas do judiciário, cumprir as metas estabelecidas pelo CNJ, né, de arquivar e de julgar mais processos do que são distribuídos. E eu venho para cá com essa intenção também, como eu fiz até hoje na minha vida profissional. Já o programa de apoio emergencial às comarcas vai continuar percorrendo o estado, atendendo às demandas mais urgentes. Comarcas que estão sem magistrado há algum tempo com um acervo de processos represados, aguardando sentença, são eleitas para essa ação do tribunal, que é uma ação emergencial, como o nome sugere, que tem como objetivo dar uma resposta mais expedita, de modo a suprir a comunidade dos serviços judiciários. E o NTV News termina aqui. A gente se vê amanhã às 11h30 no 30 Minutos, que vai mostrar, entre outras notícias, que o portão de acesso a hangares particulares do Aeroporto Municipal de Patos de Minas foi lacrado e causou indignação em pilotos e proprietários de aeronaves. A gente se encontra amanhã às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você, até lá. Boa noite, obrigada pela companhia. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.